desprezado, porque não existe uma caminhada com Deus sem o temor do Senhor. Não existe cristianismo sem o temor do Senhor. Alô, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor Rick vindo aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desde já convido aquele ritual de sempre, deixa o teu like, curta este vídeo, ainda não estás inscrito, inscreve-te no canal. Tenho visto que muita gente assiste os vídeos sem estar inscrito. Inscreve-te para poderes fortalecer o canal e também poder estar por dentro de tudo que acontece aqui, e ativa o sininho das notificações. Pega este link e compartilha para que mais pessoas possam assistir este vídeo e serem impactadas pela palavra do Senhor, serem edificadas pela palavra do Senhor, porque hoje temos alimento espiritual. Em Filipenses capítulo 2, versículo 12 diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedeceste não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós devemos cuidar da nossa salvação, é nossa responsabilidade. É o que eu entendo com este texto bíblico, que eu devo desenvolver, devo operar, devo cuidar, devo fazer com que a minha salvação progrida. Mas também devo entender que há uma cooperação mútua com a graça do Senhor Jesus Cristo que nos impulsiona, o poder do Espírito Santo em nós. Sim, Deus faz a sua parte, eu faço a minha parte. E hoje eu quero trabalhar, quero falar sobre a minha parte, a nossa parte, para quê? Para desenvolvermos a nossa salvação como? Com temor e tremor. Então, por que eu devo temer a Deus? Porque a Bíblia assim manda. Algumas pessoas vão dizer com temor e tremor, outras vão falar de respeito e temor, outras vão dizer com um profundo respeito e temor, com muita reverência e temor. E o temor está sempre presente, e as duas palavras que são ali traduzidas para temor e tremor, em outros textos, quando uma delas aparece sozinha, aparece sempre como o temor do Senhor. Quando aparecem juntas, já vem temor e tremor. Por quê? Porque é uma espécie de ênfase que o texto bíblico passa para nós ao falar das repetições. Havia um vídeo que eu havia colocado aqui no passado sobre curiosidades da Bíblia, e nós podemos ver essa questão da repetição neste vídeo. Aqui há uma ênfase que o apóstolo quer colocar no texto bíblico para nos transmitir a importância do temor do Senhor. A Bíblia ela é muito enfática quanto ao temor do Senhor, e eu quero assim falar um pouco mais sobre isso, começando por falar sobre a magnitude do temor. Porque a magnitude do temor foi assim como o Senhor certa vez falou no meu coração, enquanto eu estava no meu tempo devocional com Ele, a magnitude do temor. E quero para biblicamente ver como essa magnitude do temor. Eu lembro de ter ido ao dicionário para ver com detalhe o que era essa magnitude que o Senhor falou comigo, por não encontrar o termo na Bíblia, e percebi que tem a ver com uma extrema grandeza, e é sobre a importância que a Bíblia dá ao temor do Senhor. E para ver essa importância, eu costumo resumir em dois textos bíblicos. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, que diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. E depois no Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, vi então outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Num nós encontramos o resumo final de tudo que tem se ouvido ou ensinado, e no outro o resumo do que é o Evangelho eterno pregado a toda a nação. Através desses dois resumos eu percebo assim que o temor é muito necessário. O temor do Senhor ele é muito necessário na nossa vida e não deve ser desprezado, porque não existe uma caminhada com Deus sem o temor do Senhor. Não existe cristianismo sem o temor do Senhor. Mas também, vendo pela palavra, eu entendo que nós só conseguiremos temer a Deus no dia em que tivermos uma revelação de quem Deus realmente é. E quanto a isso, nós devemos entender que não tem como falar do temor do Senhor sem associar a sua santidade. Deus é santo, o Senhor é santo, santo é o Senhor. Em Apocalipse capítulo 15, versículos 3 e 4, eu vou ler por completo. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo:
Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Depois, no 4, a seguinte pergunta: quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? É uma pergunta que deixa uma resposta implícita, como que dizendo que quem não teme o Senhor está fazendo a coisa errada. Por que então? Por que devemos temer ao Senhor? O verso 4 continua dizendo: pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Quem não temerá o Senhor? Somente o louco. Por que devemos temer ao Senhor? Porque Ele é santo. O texto fala sobre a santidade como um motivo para temermos a Deus. Então não tem como desligarmos isso. Em Isaías capítulo 6, os serafins, quando estiveram ali diante do trono de Deus, enquanto a glória do Senhor enchia ali toda a casa, eles tiveram uma atitude de temer a Deus, escondendo os seus rostos, enquanto voavam ali e davam um brado único: Santo é o Senhor. Ali encontramos 3 vezes, mas como já havia dito, tem um vídeo sobre isso. A repetição é uma forma de enfatizar algo na escrita hebraica, na escrita dos judeus ali. Então, quando Isaías escreveu Santo, Santo, Santo é o Senhor, descrevendo que os serafins gritavam uns aos outros, clamavam uns aos outros, ele estava, na verdade, a pôr ênfase máxima para a expressão santo que saía da boca dos serafins. Por quê? Porque a santidade do Senhor é assim o seu atributo mais sublime que encontramos na Bíblia. Daí o texto bíblico dizer, no livro do Salmo, o salmista diz assim: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Estou aqui a interromper este vídeo bem rapidinho para trazer assim algumas informações sobre o canal. Nós temos outros vídeos, outras playlists já bem organizadas: alimento espiritual, direto ao ponto, conhecimento ampliado, que estamos a preparar mais vídeos para encher essa playlist. E estamos para criar uma nova, que é o Pastor Responde. Só que o pastor vai responder o quê? As tuas perguntas. Então envia no meu Instagram, no meu direct ou mesmo no e-mail, e eu vou selecionando sempre algumas e gravar alguns vídeos em breve aqui no canal. E podemos voltar ao vídeo. Quando nós entendemos então a santidade de Deus, não existe outra reação em nós a não ser temermos a Deus, a não ser temermos em profunda admiração por percebermos que, uau, Ele é santo, maravilhoso, grandioso, poderoso, mesmo assim aproximou-se de nós. Então eu só posso temer a Ele porque eu não consigo chegar nesse nível. Assim eu caminho e desenvolvo a minha salvação com grande temor. Agora, existem atitudes de temor, nós podemos medir se tememos a Deus ou não, porque falar do temor é uma coisa e ter o temor é outra. E para isso eu quero ver assim, com alguns personagens que temeram a Deus e outros que não temeram, como que eles agiram para nós imitarmos ou não imitarmos. E existem 2 formas básicas: uma como eu me dirijo a Deus e a outra como eu respondo aos seus mandamentos, às suas ordens, à sua direção. Caim, ao falar com Deus, por exemplo, após ter assassinado seu irmão, ele perguntou assim: acaso sou eu o guardião do meu irmão? Numa linguagem antiga, talvez nos dias de hoje, teria dizer assim: não me chateies, Deus, não me importa o que me perguntaste. A atitude de quem não teme a Deus. Adão teve uma atitude também de falta de temor. Por quê? Porque ele quis ser como Deus. Quando ele comeu do fruto proibido, o objetivo dele era ser como Deus. Não foi dessa forma que a serpente enganou a eles ali, e foi essa motivação que Adão e Eva tiveram: ser como Deus, ser igual a Deus. Que ousadia e que falta de temor! Onde já se viu o servo querer ser igual ao seu Senhor? Não pode se considerar dessa forma. Sansão, ele desprezou a aliança que ele tinha com Deus, por isso não se importava de fazer as coisas erradas, mesmo que as escondidas. Por quê? Porque ele temia mais aos seus pais e ao povo do que ao próprio Senhor. Saul, ele não conseguiu ser 100% obediente, 99,9% e chumbou, porque ele não temia a Deus e achava que esse 0,01% de desobediência era insignificante. E temos tantos outros nomes como Nadab, Abiú, filhos de Arão, Finés, Ofni. Todos esses no Antigo Testamento, pastor. Nós queremos saber algo do Novo Testamento. Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles ousaram mentir ao Espírito Santo, conforme Pedro fala ali em Atos capítulo 5. E dessa forma tiveram um fim triste. E através daquele fim, o temor do Senhor encheu aquele lugar.
mas existem homens que temeram a Deus, e eu gosto de destacar principalmente Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Só quando ele foi interceder por seu sobrinho, eu vejo uma atitude de grande respeito, temor e admiração por Deus, quando ele não ficou assim, ali, Senhor, mais uma vez, eu te pergunto, não te zangues comigo. Ou seja, uma atitude de grande temor. Mas antes, quando o Senhor mandou ele sacrificar a Isaac, a Bíblia diz que nas primeiras horas. Ou seja, Abraão não tinha problemas com a obediência a Deus, ele era rápido na obediência a Deus, ele temia a Deus. Moisés foi alguém que também demonstrou atitudes de temor ao Senhor. Logo que ele foi chamado ali, logo que ele teve um encontro com o Senhor ali na sarça que ardia e não era consumida, a Bíblia diz que ele temeu a Deus ali em Êxodo capítulo 3. Noé foi alguém que a Bíblia diz que ele era temente a Deus. Ele foi obediente, ele obedeceu a Deus para fazer algo que nunca ninguém havia feito, porque haveria de chover e até aquela altura não havia chovido ainda. Precisa de muita obediência para fazer algo que não conhecemos. E esses homens demonstraram o grande temor do Senhor. E assim eu gosto de colocar que o temor do Senhor não é aquele medo que nos assusta e faz nos fugirmos de Deus. Não. O temor do Senhor é um medo sim que nos assombra, da possibilidade, quando nós entendemos a possibilidade de estarmos longe de Deus. Então o temor do Senhor nos aproxima de Deus. E o que o temor produz? Por que eu devo temer a Deus? Qual é a grande vantagem? Sim, aproximar de Deus, mas eu quero colocar assim 3 vantagens ou 3 coisas que o temor produz em nós. E a primeira, bem básica, sabedoria. Por quê? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quando nós tememos a Deus, nós alcançamos a sabedoria de Deus. Nós não ficamos com a mesma, mas recebemos uma porção da sua sabedoria. E dessa forma, somos o oposto do que a Bíblia diz sobre aquele que tem falta de sabedoria, o tolo, o louco, o imprudente, que diz em seu coração não há Deus. Ou seja, o tolo caminha para o inferno, mas o sábio, ele caminha para perto de Deus. O temor de Deus produz em nós sabedoria que nos aproxima de Deus. O temor do Senhor também produz em nós intimidade com Deus. Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. E falamos de alguns personagens que são amigos de Deus, e nós percebemos que eles temiam a Deus. Não existe o quê? Intimidade com Deus, amizade com Deus, sem o temor do Senhor. E ainda temos, por exemplo, outro grande benefício, Salmo 19:9, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Ou seja, o temor do Senhor produz em nós limpeza e faz com que a gente permaneça. Aqueles que temem a Deus não caem. Aqueles que temem a Deus andam sempre nos seus caminhos. Aqueles que temem a Deus chegam até o fim e são limpos. Por quê? Porque estão perto de Deus. E onde nós estamos perto de Deus, nós recebemos da sua presença e somos limpos. E aí podemos fazer o que? Frutificar na sua presença, porque o caminhar com Deus é sobre frutificarmos em sua presença. Então, por que devemos temer a Deus? Sim, porque a Bíblia manda. Eu quero concluir repetindo uma frase que eu disse mais cedo. Não existe cristianismo sem o temor do Senhor. E, como lemos no início, nós precisamos de caminhar na nossa salvação, progredindo nela com temor, muito temor. Temor e tremor. Amém? Aleluia! Glória a Deus, Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Não esquece de compartilhar este vídeo, de comentar e teme a Deus.